Sérgio Fleury, Esquadrão da Morte. Sérgio Fernando Paranhos Fleury, Niterói, 19 de maio de 1933. Ilhabela, 1 de maio de 1979, foi um policial que atuou como delegado do DOPS de São Paulo, durante a ditadura militar no Brasil e ficou notoriamente conhecido por sua pertinácia ao perseguir os guerrilheiros comunistas que eram contra a ditadura. Sofreu diversas acusações formais pelo Ministério Público pela contumácia na prática de tortura e homicídios contra os opositores à ditadura militar. Vários depoimentos, testemunhas e relatos de presos políticos apontam que ele usava sistematicamente a tortura durante os interrogatórios que comandava na época do governo militar brasileiro. Vários dos militantes que eram capturados pelo delegado Fleury não resistiram a essas torturas e acabaram morrendo, como no caso de Eduardo Coleno Leite. Fleury foi o principal responsável pela tentativa de captura e morte do militante comunista Carlos Marighella. Também foi apontado como participante da chacina da Lapa e de mais uma série de casos envolvendo combate e morte de comunistas que eram contra a ditadura e consistentemente investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Bacharel em Direito, delegado, 1966, atuou no Serviço de Radiopatrulhamento da cidade de São Paulo, ganhando notoriedade no combate enérgico às organizações armadas de esquerda, utilizando-se também de violência. Em 1968, foi requisitado pelo DOPS, para lutar contra os movimentos de oposição ao governo militar no Brasil. Pela sua participação nas ações desenvolvidas pelas Forças Armadas do Brasil durante a chamada Guerra Subversiva, foi condecorado pelo Exército Brasileiro com a Medalha do Pacificador e pela Marinha de Guerra com o título de Amigo da Marinha. Participou da prisão dos estudantes da UNE, Congresso de Ibuúna, 1968, foi acusado de determinar o extermínio de militantes comunistas em São Paulo, de 1968 a 1969, chefiou a captura, seguida da troca de tiros que matou Carlos Marighella, 1969, e de buscas visando apreender diversos opositores à ditadura militar ligados a este último, 1971. A inversão da tática. Ao contrário dos métodos do exército, empregados na repressão aos movimentos subversivos nos demais estados brasileiros, que copiavam modelos empregados pela França e pelos Estados Unidos na luta contra a insurgência, envolvendo equipamentos sofisticados e até o uso de satélites, o delegado Fleury adotou a inversão dessa tática. Um artigo, publicado na revista Veja de 12 de novembro de 1969, ressaltava que o sucesso de Fleury no combate à luta armada da esquerda deveu-se à sua experiência no combate aos criminosos comuns. Para ele, a motivação política era secundária. Um assalto a banco, praticado por um subversivo, deveria ser investigado como um assalto comum. O subversivo que roubasse um automóvel deveria ser procurado como qualquer puxador. A tática usada no cerco a Carlos Marighella foi a mesma empregada na captura de marginais. A revista, entrevistando um delegado do DOPS paulista, obteve a seguinte informação: quando a gente prende um malandro, ladrão ou assassino, enfim um bandido, e a gente sabe que ele tem um companheiro, obrigamos o preso a nos levar até o barraco onde o outro mora. O bandido vai lá, bate na porta, o outro pergunta, quem é, e o bandido responde, sou eu. O camarada abre a porta e entram 10 policiais junto com o bandido.
Foi assim que Fleury obteve sucesso no combate à subversão. Em cada 10 diligências, 7 eram proveitosas.